Bem, meus amigos, bem-vindos a mais um programa do seu canal Ilumina, que é o canal no qual se discute os problemas do setor elétrico brasileiro e do setor elétrico no mundo. Hoje nós temos a visita, recebemos a visita nesse bate-papo Ilumina, do professor do Instituto de Economia da UFRJ, o Eduardo Costa Pinto. Nós trouxemos o Eduardo hoje para discutir uma questão que é fundamental para nós, no caso do setor elétrico, que é a crise institucional pela qual nós estamos passando no Brasil. As instituições, elas são fundamentais no setor elétrico e não é possível um setor elétrico forte sem instituições fortes. O setor hoje ele enfrenta desafios muito grandes em função da transição energética que está acontecendo no mundo, que coloca enormes desafios para o setor, e também em função da nossa própria transição, fruto do esgotamento do nosso modelo hidráulico. Então, nós temos uma agenda no setor elétrico brasileiro e também no mundo, uma agenda muito pesada, então isso demanda muito das instituições. E, exatamente nesse momento, as instituições do Brasil, elas atravessam uma crise muito profunda. O Eduardo, ele acompanhou a crise brasileira, e principalmente com uma ênfase muito grande na crise das instituições brasileiras, nos últimos 4 ou 5 anos. Escreveu uma série de artigos, está escrevendo um livro, deu entrevistas, enfim. É um estudioso desse tema, e por isso nós convidamos o Eduardo para essa nossa conversa. Então, a ideia da gente é, enfim, dar subsídios, ajudar aos nossos seguidores no canal a entender um pouco do que está acontecendo no Brasil, qual é a natureza dessa crise e quais são os impactos que isso tem no setor elétrico brasileiro. Bom, Eduardo, para começar, obrigadaço por você ter vindo, aceitado o nosso convite. E eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta, Eduardo. Quais são as origens dessa crise que nós estamos atravessando e por que ela tem uma natureza institucional? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo, obrigado pelo convite. Na verdade, essa crise, eu vou falar um pouco mais da crise de forma geral e da questão da dimensão institucional da crise, para depois fazer uma conexão com a questão do setor elétrico. Na verdade, essa crise é uma crise que se configura a partir de 3 dimensões. É uma crise da acumulação, ou seja, em 2015, 2016 e ainda hoje, se tem uma dificuldade de retornar ao crescimento econômico. É uma crise do presidencialismo de coalizão, ou seja, a dificuldade de montar bases partidárias numa estrutura política fragmentada, mas poucos, só agora, tá? Esse é um debate que a gente tem feito há muito tempo. Essa crise também tem uma dimensão institucional. Eu vou falar um pouco dessas origens dessa dimensão da crise institucional, que ela está associada desde 2014 e 2015, e aqui é importante entender que a nossa crise é uma tempestade perfeita, ao mesmo tempo na dimensão da acumulação, da dimensão do sistema político e da dimensão institucional. O Douglas North tem uma frase clássica que diz: as instituições são importantes. Tá? Mas o que isso significa? Tá? O que são as instituições? Acho que esse é um ponto central antes da gente pensar o que é a nossa crise atual. Antes de qualquer coisa, as instituições elas servem para coordenar o comportamento humano. Elas servem para dar o mínimo de horizonte futuro para a tomada de decisões dos agentes econômicos, dos agentes sociais. Se os indivíduos, os atores sociais, os segmentos sociais, as classes sociais, elas não acreditam nas instituições, apesar da sua existência, perde-se a capacidade de projetar o futuro. Isso vale para o investimento, isso vale para as decisões políticas, isso vale para pensar o país, isso vale para o planejamento econômico, ou isso vale para o planejamento setorial. Especificamente, isso vale, por exemplo, para a questão do setor elétrico. E isso ganha uma dimensão ainda maior no setor elétrico. O setor elétrico tem uma
especificidade, que tem a ver com ativo específico, que é o setor elétrico, a grande necessidade de coordenação dos agentes, tá? Para que minimamente você não tenha problema de racionamento. Então, antes de mais nada, definindo o que são as instituições e por que hoje a gente vive uma crise das instituições. Tá? Acho que essa é uma questão central e que só agora, mais recentemente, vários analistas passaram a considerar esse ponto. É uma discussão que a gente já faz há mais de entre 4 e 5 anos. E por que a nossa hipótese desde o início lá atrás? Tá? Aqui acho que é o ponto central. Em certa medida, a crise institucional ela foi retroalimentada e estruturada a partir do mecanismo da Lava Jato. E eu vou explicar como para vocês. Tá? Na verdade, a Lava Jato, em seu mecanismo de busca de prender agentes da corrupção, ela flexibilizou e ela muitas vezes fraudou a regra estabelecida. Ela transitou numa fronteira entre o legal e o ilegal. Isso fica evidente hoje na Vaza Jato, mas já era um argumento que a gente já desenvolvia artigos antes da própria Vaza Jato. E nessa fronteira entre a área cinzenta, entre legalidade e ilegalidade, em vários momentos hoje fica claro da ideia da ilegalidade. Mas qual foi a questão e como a Lava Jato usou seu instrumental para conseguir na sua busca em termos da questão da corrupção? Ela, para poder se manter com essa flexibilização, essa quebra da regra, fez-se necessário ela pressionar, chantagear as duas instituições que poderiam pará-las, o STF e o Congresso. Desde o início, esse foi o mecanismo da Lava Jato para continuar com sua possibilidade. E aí vários autores falavam, existe um problema entre o Executivo e o Judiciário, o Legislativo e o Judiciário. Um equívoco. Um equívoco por quê? Porque, na verdade, era muito mais uma questão de hierarquia de primeira instância com o STF, de primeira instância com o que vai ser a República de Curitiba, com o sistema político. E aí, nesse mecanismo, para manter os seus objetivos, você foi criando instabilidade no sistema político e o sistema político foi perdendo credibilidade. Ou seja, você precisa de política, você precisa de partido para pensar o quê? Democracia. Então, esse foi um elemento que o primeiro momento foi que você deslegitimou o executivo e você deslegitimou o sistema político. E, ao mesmo tempo, em certa medida, em vários momentos, soltando vazamentos de delações, dizendo que o Supremo estava envolvido nessa história. Então, esse mecanismo que estava sob o controle da Lava Jato e dos grandes órgãos de imprensa tinha o instrumento de gerar instabilidade para chegar aos seus determinados fins. Tá? O problema todo é que, a partir do efeito Joesley, o Joesley, na JBS, percebeu que, para não ser preso e perder sua bolada financeira ou que sua empresa não fosse destruída, percebeu que seria necessário também utilizar o instrumento de gerar instabilidade para se salvar. E nesse mecanismo, o Joesley fez o quê? Ele criou uma instabilidade tão grande para se salvar. Ou seja, a partir daquele momento, estava sendo controlada a instabilidade pela Lava Jato, pelos órgãos de imprensa, perdeu capacidade de controlar esse movimento. Os atores sociais, os atores políticos perceberam que era necessário o quê para se salvar ou para derrubar o seu inimigo? Gerar instabilidade. Isso gerou uma bola de neve, isso retroalimentou a instabilidade. Por quê? Porque todos os atores, para derrubar o seu inimigo, faziam o quê? Gerar instabilidade. Isso gerando isso provocando uma completa guerra de todos contra todos. As instituições continuaram existindo formalmente, mas perderam capacidade de coordenar os agentes econômicos. Perderam capacidade de planejar o devir, de planejar minimamente o futuro. Então, isso, você desmoralizou o executivo, você desmoralizou o sistema político. O efeito Joesley implodiu por dentro o sistema político. Não por acaso o PSL surge como uma nova força política, ou seja, você colocou no lugar um partido dito como novo, para fazer uma transformação, e não por acaso isso potencializou, isso permitiu a vitória do Jair Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, isso foi perdendo legitimidade onde o próprio STF. O STF, desde o impeachment, em seus mecanismos e das suas transformações, foi perdendo credibilidade ao ponto que se questionou, inclusive, hoje, e muito, não só apenas nos segmentos bolsonaristas, mas também nos segmentos lavajatistas, questionando a legitimidade do STF.
Sem STF, sem sistema político, você não tem democracia. E mais do que isso, você perde a capacidade das instituições coordenarem o futuro, minimamente coordenarem as ações dos agentes econômicos. E qual é o ponto? Diga alguma coisa, Ronaldo? Quer perguntar alguma coisa? Sim, o seguinte, Eduardo, eu gostaria de saber o seguinte, porque no caso, por exemplo, do setor elétrico, do setor de energia, quer dizer, quando a gente fala, quando a gente está falando sobre as instituições, né? Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, por quê? Porque dentro do setor elétrico, a relação entre público e privado, ela é uma relação que está muito, muito presente dentro do setor, né? Desde o momento onde você precisa de um licenciamento, um simples licenciamento de uma central, quando você define políticas, quando você define tarifas, quando você, enfim, a própria essência, que é quando você define um modelo institucional para o setor, né? Ali, o que acontece isso? Isso é definido no âmbito do Congresso Nacional, então, ou seja, o sistema político é fundamental, ele é fundamental na definição de como é que o setor vai funcionar. Em segundo lugar, é evidente que o público e o privado é muito forte num setor que é brutalmente regulado como é esse. Então, o que eu gostaria para te perguntar é o seguinte, dentro dessa crise, dentro desse movimento, tem um elemento essencial que é essa criminalização da relação público e privada. É justamente em cima dessa criminalização generalizada é que permite a você forçar em cima da flexibilização. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre justamente a importância dessa criminalização, porque ela afeta brutalmente as relações pública e privada dentro do próprio setor. E se você não tem uma base institucional que diz assim, olha, essas relações são legais, são lícitas, são aceitáveis, se você não define isso, você não consegue definir regra, norma, coisa nenhuma, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre justamente essa questão da criminalização da relação pública e privada. Esse é um ponto central na ideologia lavajatista. A ideologia lavajatista é formada não só por procuradores, mas principalmente pelos procuradores, pela área do direito, por classe média alta, por determinados segmentos da sociedade, que passaram a incorporar a ideia que corrupção necessariamente significa ação do Estado. Isso é uma adaptação tosca da teoria do rent-seeker, desenvolvida nos anos 70, no final dos anos 60 e início dos anos 70, pela Anna Kruger, sobre a discussão que passa pelo seguinte: o Estado, necessariamente ou quase sempre, é capturado pelos interesses privados. Qualquer política pública, qualquer intervenção pública, significa beneficiar determinado ator privado, gerando situações de monopólio e gerando uma situação negativa para o conjunto da sociedade. Necessariamente, é evidente, os procuradores e a ideologia lavajatista parte da ideia de qualquer ação pública, ou seja, criminaliza qualquer tipo de ação de política pública em vários setores e também, e especificamente no setor elétrico. Só que você incorporou essa visão em vários segmentos e não só dos procuradores. E a ideia é que a própria crise institucional é fruto do quê? De uma ruptura da relação entre o público e o privado. Como se fosse possível separar completamente o que é privado e o que é público. Tá? E isso não existe em nenhum lugar do mundo do capitalismo, muito menos aí no capitalismo avançado. Sempre o Estado, as instituições estatais e as instituições, elas sempre fazem as mediações com o segmento privado, que seja pela questão regulatória, que seja pela questão setorial, e a influência pela definição de preços. Acho que esse é o elemento fundamental. E a crise institucional tem a ver exatamente com isso. Essa ruptura entre público e privado e a capacidade do público de coordenar os interesses, de coordenar os atores e de coordenar a relação com o privado. Em certa medida, isso está associado a uma lógica de completo desmonte do Estado. O que a gente vive hoje não é uma mudança de um paradigma, um retorno dos anos 90, em que, por exemplo, toda a discussão do setor elétrico dos anos 90 passava pela ideia de um Estado regulador. O Estado regulador privatiza, mas um Estado regulador para garantir tanto investimento, como também para garantir preços mais baratos, ou seja, aumentar o bem-estar da população. Hoje, a ideia é
basta privatizar, que por si só o mercado resolveria todos os problemas. Eles jogam no lixo, inclusive, até a ideia de ativo específico, né, que é uma discussão, por exemplo, o que é a característica do setor elétrico, quais são os efeitos do não planejamento. Então, essa crise, nessa configuração atual institucional, ela impede qualquer possibilidade de pensar o futuro, de coordenar os atores, e aqui eu acho que é importante essa junção, que é o quanto essa crise institucional impede, gera um processo de coordenação e mais, e aqui acho que é importante, nesse contexto que a gente chama a guerra de todos contra todos, os setores dominantes, e aí os agentes econômicos que atuam nesse setor e em outros setores, basicamente buscam o quê? Rentabilizar o curto prazo. Em outras palavras, o que é que eles estão fazendo? Dividindo o botim. Né? Ou seja, a ideia é como eu me aproprio de forma barata dos fundos públicos, ou seja, dos ativos estatais a um preço barato, para que eu possa rentabilizar isso no curto prazo e garantir uma enorme rentabilidade. Se isso vai gerar efeitos de mais investimentos, se isso vai aumentar o preço para o consumidor final, se isso vai gerar problemas na transição energética, isso não passa pela discussão no Brasil, do Estado hoje, muito menos dos setores, e está longe do setor elétrico. A ideia é que, por si só, é uma ideologia nunca vista na história, em que o mundo hoje está revendo suas políticas, os países centrais, revendo suas políticas de privatização dos anos 90, nós estamos indo para uma radicalização muito maior do que nos anos 90. Qual é o risco disso necessariamente? Tende a aumentar o preço do consumidor final, tende a gerar problemas de investimento e, como essas instituições não conseguem coordenar esses atores, os nossos setores dominantes estão tornando um curtíssimo prazo como a saída. O que é que significa essa configuração atual? Ou seja, sem as instituições com uma capacidade de planejar o devir, ou seja, de minimizar os riscos a respeito do futuro, não tem investimento, ok? Não só não tem investimento, mas como você antecipa todas as decisões para o curto prazo. Significa dizer que os atores econômicos hoje estão tentando realizar o máximo possível no curto prazo, ou seja, o curtíssimo prazo, como eu alertei, numa dimensão ainda mais acelerada do que no período de hiperinflação. Por quê? É um problema em que você não consegue minimamente coordenar os atores, você não sabe qual vai ser a próxima questão regulatória, você não sabe que as mudanças propostas pelo atual governo, se vão passar ou não, dá determinados impedimentos no Congresso. Você tem um cenário de completa incerteza e instabilidade. Significa o seguinte, o governo Bolsonaro ele não é a causa disso. Vários analistas têm dito que o governo Bolsonaro é a causa, isso é uma falácia. O que o governo Bolsonaro faz é acelerar o movimento em curso que já existia. As instituições já estavam se desconfigurando, perdendo credibilidade ao longo do tempo, e a instituição só funciona quando ela tem o quê? Credibilidade junto da sociedade. Como ela já vinha perdendo credibilidade das principais instituições, e como o governo Bolsonaro ganha eleição exatamente porque ele precisa gerar instabilidade para se manter no poder, então você muda de patamar estabilidade. Ou seja, a Lava Jato inicialmente era o primeiro movimento de instabilidade, o efeito Joesley um segundo momento, a vitória eleitoral do Bolsonaro um terceiro momento, e agora a efetivação do governo Bolsonaro é um quarto momento. Ou seja, não vemos nenhum cenário de configuração e de retomada da estabilidade das instituições. Acho que esse é um ponto central e, saindo dessa dimensão mais geral, é importante voltar para a questão do setor elétrico. E por que a questão do setor elétrico? Dada a especificidade do setor elétrico, como o Ronaldo já alertou, que passa necessariamente por uma transição energética, com um elemento que precisa de uma elevada coordenação, porque essa transição energética ela vem no contexto antes da própria redução dos custos para essa transição energética. Uma transição energética que é empurrada por pressões políticas e institucionais e que requer uma coordenação de quem vai pagar o custo por isso. Como reduzir, né, quem vai arcar com essa transição? Sem um Estado coordenador, sem as instituições funcionando nesse processo, se torna impossível. Mais ainda, no contexto que o sistema elétrico brasileiro tem passado por profundas transformações que requerem muito mais coordenação desses atores. O que hoje se configura nesse momento atual nada mais é do que apenas a ideia ideologizada de um padrão inimaginável que basta vender o ativo público e que o mercado resolverá. É
uma máxima da feira livre levada ao extremo para setores oligopolizados ou monopólios naturais, ou mais ainda, setores com ativo específico. Ninguém vai vender energia elétrica ou turbinas na feira livre perto da sua casa. Isso é impossível. Essa ideia de que o mercado autorregulado funciona nessa plenitude são apenas em mercados em que você consegue o quê? Realizar trocas o tempo inteiro. Diga, Ronaldo. Eduardo, o seguinte, eu queria uma série de propostas nessa direção que você está colocando. Quer dizer, é evidente que essas propostas de reestruturação do setor elétrico, quer no que diz respeito à modernização, à configuração de um novo modelo institucional, ou a questão da privatização da Eletrobras, essas coisas todas elas acabam desembocando no Congresso Nacional. E exatamente como você chamou a atenção, quer dizer, a fragilização justamente do sistema político, que, na verdade, o sistema político foi completamente implodido, né? Como você chamou a atenção, quando tem o caso Joesley, e aquilo implode com o PMDB, implode com o PSDB, enfim. Essa implosão do sistema político, o surgimento de uma nova configuração política que ainda não é muito clara. O que eu ia te perguntar é o seguinte, quer dizer, essa dimensão institucional, essa dimensão do Congresso Nacional, estão colocadas lá no Congresso Nacional, inclusive o governo vai mandar para o Congresso a nova proposta de privatização da Eletrobras, e eu gostaria de saber como é que você vê justamente o Congresso Nacional, o sistema político e a capacidade desse sistema político poder realizar alguma coordenação, no sentido da coordenação dos interesses, no sentido de convergir determinadas propostas, no sentido de gerenciar os conflitos, enfim, aquilo que cabe às instituições, né? E que o Congresso Nacional ele tem um papel, não só aqui no Brasil, mas tem em qualquer lugar do mundo, decisivo nesses momentos no qual você tem que definir novos modelos, novos caminhos, etc., para o setor elétrico. E eu queria que você falasse um pouco dessa situação do sistema político e de como ele também foi implodido e das dificuldades que esse sistema tem hoje de coordenar. Ou seja, só com Rodrigo Maia dá para levar o jogo? Quando o Rodrigo Maia vira um símbolo da coordenação e da capacidade, é porque vê que nossa situação é muito ruim. O que a gente tem hoje não vejo nenhum sinal hoje na estrutura do Congresso, na fragmentação, no Centrão, de coordenação do que está em curso nesse momento, especificamente na questão da privatização. Acho que a privatização pode não passar muito mais pela questão de interesses específicos de segmentos dentro do Congresso, de bancadas regionais. Muito mais do que isso pode afetar negativamente a sua base do que uma ideia de coordenação maior. A gente foi envolvido mesmo. Uma parte da sociedade enorme ainda está sob efeito de um Boa Noite Cinderela. E esse Boa Noite Cinderela tem a ver com o quê? Com esse liberalismo difuso vendido pela Lava Jato sobre setores dominantes, que por si só a privatização significa melhoria do bem-estar e Estado significa corrupção. E por que eu estou falando isso? Porque o Congresso acha que tem que privatizar uma boa parte, o tempo inteiro uma boa parte do Congresso acha que tem que privatizar. Isso vale para o setor elétrico, isso vale para diversos setores. Ao mesmo tempo, quando eles percebem que esse tipo de privatização vai afetá-los nas suas bases territoriais e que não necessariamente essa privatização vai gerar efeitos positivos para o conjunto da sociedade, eles tendem a recuar esse movimento. Como esse governo hoje não tem capacidade de coordenação, como o Congresso hoje é amplamente fragmentado, você levou para dentro do Congresso hoje essa disputa muito mais fragmentada e que é muito difícil passar uma privatização do tipo Eletrobras, porque afeta interesses regionais profundos e dificilmente as bancadas regionais vão entrar nessa empreitada se não tiver uma contrapartida nesse processo. Contrapartida que eu estou falando não é compra de votos, não é nada disso. As pessoas têm uma noção equivocada de política. As pessoas sonham com um mundo grego que nunca existiu de bem comum de política e esquecem que o pai da política é Maquiavel. E quando eu falo em contrapartida, significa o que
as suas bases vão ganhar nesse processo. Acho que, nesse momento, a capacidade do Maia de arregimentar e guiar isso na direção de privatização, no caso da Eletrobras, é relativamente complicado. Por quê? Porque você não coloca nada no lugar, você não coloca marcos regulatórios. Aqui o alerta é muito diferente dos anos 90, em que para privatizar você pensou antes criar um instrumento regulatório para impedir problemas maiores, criar empresa espelho, criar concorrência. Hoje não, a ideia é privatiza e depois a gente cria um marco regulatório ou qualquer tipo de regulação ex post. Isso é de uma insanidade profunda, isso tende a acelerar ainda mais o aumento dos preços do consumidor final da energia, e isso tende a aumentar os riscos na questão do investimento, na coordenação do planejamento, inclusive aumentando os riscos, sim, de possíveis novos apagões, como foi em 2001, durante o governo Fernando Henrique. E olha que lá ainda tinha algum grau de planejamento e de coordenação. Nesse momento, a gente não tem nada disso. É um cenário realmente de profunda instabilidade. E aqui eu quero ressaltar, porque as pessoas ficam falando de instituição, parece que é uma coisa distante, parece que é uma coisa que não afeta o setor. Mas o que é instituição? São as agências reguladoras do setor, não só, mas é como você pensa o marco regulatório, como você faz a mediação entre os atores que vão ser afetados na privatização. Isso, você pensa uma discussão de economia política e a questão institucional, ou seja, você tem vários atores, o consumidor final, o consumidor industrial, os operadores, os distribuidores, tá? Quem realiza a transmissão, a geração, ou seja, como esses atores com interesses diversos, que trabalham numa cadeia complexa, precisam de elementos institucionais e regulatórios para dar minimamente racionalidade a esse movimento. Senão você gera uma completa descoordenação, você é uma completa fragmentação e, dada a especificidade, primeiro, do que é um ativo específico da energia elétrica, e dois, o papel central na transição energética que isso pode representar nesse processo, a gente deixa a Deus dará. E olha que Deus ultimamente não tem ajudado muita gente no Brasil, né? A despeito do Bolsonaro, eu acho que foi Deus, na verdade a mão de Deus é fogo. Coitado de Deus, porque a vitória do Bolsonaro é colocada com Deus, a mão de Deus que segurou a mão do Janot, realmente a crise institucional é profunda e a gente precisa reconfigurar essas instituições e mais ainda. Instituição e com projeto dos nossos setores dominantes, que hoje querem um motim. A privatização é para quê? Para maximizar a lucratividade no curto prazo, para ampliar a financiarização e alavancagem no setor, que o Mercado Livre já gera hoje ganhos extraordinários em empresas comercializadoras e que isso é repassado para o consumidor final. Eduardo, já, digamos assim, encaminhando o final aqui da nossa conversa, sem dúvida a gente tem discutido muito isso, sobre essa questão da fragilização das instituições, quer dizer, a crise institucional ela tem consequências graves sobre o setor elétrico brasileiro e, principalmente, e além do mais, a atual situação do setor elétrico brasileiro só torna isso mais difícil, mais complicado, então a gente vem batendo muito nessa tecla. Por isso que a gente convidou você justamente para conversar, para que a gente entenda a gravidade desse momento. Até porque, como os agentes, como você falou, eles estão nitidamente operando com um horizonte de curto prazo. É evidente. Quer dizer, quando a incerteza é muito grande, quando os riscos são muito grandes, simplesmente os agentes reduzem o seu horizonte de decisão e passam a jogar firmemente no curto prazo. Então, caberia às instituições, caberia ao Estado justamente tentar alongar esse prazo, tentar definir estratégias de longo prazo que viabilizem, né, a expansão e a evolução do setor. É evidente que o Estado brasileiro hoje ele não tem condições de fazer isso. Então, o que torna o momento hoje de uma preocupação muito grande em relação ao que pode acontecer com o setor. Então, Eduardo, para terminar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, quer dizer,
O que você está vendo em termos dessa evolução, quer dizer, da evolução da crise institucional, né? É uma pergunta muito pouco amiga, né? Porque coloca um pepino do tamanho do bonde na sua mão, que é uma previsão hoje que eu acho que os analistas fogem dela, né? O diabo da cruz, mas eu acho que certa amizade antiga nossa de muitos anos me dá o direito de colocar você numa fria dessa, de como é que você está vendo o futuro, como as coisas vão evoluir, porque a retomada o fortalecimento das instituições é fundamental para o futuro do setor elétrico. Na verdade, se isso não acontecer, eu não tenho a menor dúvida que a gente caminha para uma crise extremamente grave dentro do setor. Só amizade para tentar responder uma pergunta dessa capciosa do Ronaldo, mas a gente tenta, vamos dizer assim, a minha ousadia baiana me faz tentar prever, minimamente olhar as trajetórias do futuro na questão institucional. O que eu vejo nesse contexto atual? Acho muito difícil um restabelecimento institucional nesse momento, por quê? Porque o timoneiro hoje do Estado, que é o Bolsonaro, ele precisa e ele necessita gerar instabilidade para se manter no poder. Ele precisa gerar essa instabilidade institucional para reforçar a sua base, tá, de apoio. O Bolsonaro, as pessoas não querem enxergar isso. O Bolsonaro é um jacobino de direita. Por incrível que pareça, ele acredita em todas aquelas maluquices que ele fala. Ele acredita naquilo. As pessoas, ele acredita exatamente naquelas todas as dimensões. Ele acha que é possível fazer todas as transformações profundas e que implicam necessariamente reconfigurar e colocar no lugar outras instituições. Então, acho muito difícil, nesse momento atual, uma trajetória de que as instituições vão se assentar, vamos dizer assim, voltar a ter credibilidade. Por quê? Porque o executivo empurra hoje, né, a perda de credibilidade das instituições, força, desloca o tempo inteiro, querendo criar uma situação de instabilidade institucional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma parte das nossas elites, uma grande parte dos nossos setores dominantes, até fazer crítica ao Bolsonaro, até uma parte, outras não, mas com o arroxo que tem sido realizado em cima dos trabalhadores, com PEC do teto dos gastos, com a reforma trabalhista, a rentabilidade do grande setor, do grande capital hoje no Brasil já cresceu de forma impressionante. Pra você ter ideia, Ronaldo, em 2018, a taxa de lucro das 500 maiores empresas não financeiras, tá? Não financeiras, foi de 10,3%. É a maior taxa desde 2010. Desde 2010. O que significa dizer o seguinte: a lucratividade das grandes empresas você voltou a recuperar. Nesse sentido, esse encurtamento que gera lucro no curtíssimo prazo para esses setores dominantes, e como esses setores dominantes não pensam no horizonte de médio e longo prazo, isso vale também para o setor elétrico, tá? O setor elétrico também, essas empresas desse ramo, principalmente as comercializadoras, também aumentou fortemente a lucratividade nos últimos 2, 3 anos. Nesse sentido, essas empresas pressionam para manter a situação atual, pressionam para a privatização. E como o Bolsonaro precisa gerar instabilidade o tempo inteiro para se manter no poder, você tem sinais não só do Bolsonaro, mas de certos segmentos do grande capitalismo brasileiro que ganha com essa geração de estabilidade em curto prazo. Qual é o problema disso? O problema disso é que no médio prazo isso significa encolher fortemente a classe média tradicional, isso significa empurrar a parte da população retornando a um nível de padrão de miséria muito alto, e isso gera um caos social profundo e de grandes mobilizações. Isso encolhe as pequenas e médias empresas, e no caso do setor elétrico, isso gera problemas enormes nas empresas geradoras, né? Que isso tudo é repassado para o consumidor, e na ponta bate o quê? No consumidor final. Então você tem uma situação que o desemprego permanece em um patamar altíssimo, que os preços da energia elétrica sobem numa velocidade enorme, junto com os preços dos derivados, que eu não entendo assim, chamamos derivados de petróleo, tá? Ou seja, uma situação em que a população em geral e até a classe média vai incutindo a ideia de desesperança e que as instituições não resolvem, o novo que foi colocado não resolve,
porque o novo não é novo, é velho, e quer gerar mais estabilidade ainda. Então, não acho que nessa configuração atual você vai conseguir aumentar a credibilidade das instituições. E observe, até o Exército, que empurrou o Bolsonaro e que ajudou o Bolsonaro e que hoje tenta se distanciar do Bolsonaro, começa a perder credibilidade dado o apoio que deu o Bolsonaro. Então, as nossas instituições, eu não vejo no curto prazo, tá, uma mudança dessa configuração atual. Eu acho que o governo Bolsonaro tende a acelerar, e ele não é só acelerar de forma não planejada, não, de forma planejada. O governo Bolsonaro, os filhos do clã Bolsonaro, que segue a linha da extrema-direita norte-americana, são jacobinos de direita, e eles querem colocar novas instituições e novos padrões nesse processo. O problema é que o que eles querem colocar é uma insanidade, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle, com uma ideia que se aproxima dos lavajatistas, que a ideia do quê? Estado é igual corrupção. Relação público-privada é sempre negativa. Então, precisamos o quê? Eliminar e reduzir o Estado para quase zero. Isso vale também para o pessoal do Guedes. E a ideia é que daí vai brotar novas flores, nascer uma nova sociedade mais rica em que todo mundo vai ganhar. Ou seja, o lavajatismo é filho e é irmão siamês do bolsonarismo e que é irmão siamês dos procuradores e de uma parte da classe média tradicional. Só que essa classe média tradicional começa a acordar de uma noite Cinderela e percebe que ela vai perder muito com isso. E os consumidores vão perceber que essa pseudo-abertura à privatização vai aumentar os preços finais para eles. Eu acho que a gente tende a continuar ainda com essa forte estabilidade setorial, institucional, e no caso do setor elétrico, a guerra de todos contra todos também se configura nesse setor, em que vários segmentos que hoje estão ganhando muito, com taxas de lucro impressionante, querendo manter essa trajetória atual, e outros segmentos dentro da cadeia produtiva do setor elétrico, perdendo e tentando disputar e tentando parar esse processo, e parte dos consumidores sem entender ainda o que está acontecendo nessa configuração. Bom, Eduardo. Não sei se vai acontecer isso, mas pelo menos me arrisco a responder, Ronaldo. A gente observa, então, que esse é um momento muito difícil, não é fácil, mas eu acho que é fundamental que a gente tenha uma clareza muito grande sobre o que está acontecendo, porque isso ajuda que a gente entenda o que está acontecendo e vai definindo o posicionamento nosso diante desses acontecimentos. Eu acho que a contribuição nossa aqui é sempre trazer para os nossos seguidores análises, estudos, discussões que ajudem as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E o que está acontecendo é extremamente grave e extremamente grave também no setor elétrico. Então, não adianta os agentes econômicos, os agentes que estão no setor, ficar fazendo um jogo, um faz de conta, é como se nada tivesse acontecendo. Não, estão acontecendo coisas bastante graves e coisas bastante preocupantes. Concordo inteiramente com você. Quer dizer, a guerra de todos contra todos evidentemente também acontece dentro do setor elétrico e é extremamente natural que isso aconteça, porque um setor complexo como esse, sem coordenação, sem direção, é evidente que o que acaba é um enorme, virando uma enorme torre de Babel, onde as disputas de lobbies de todo tipo, na verdade, não ajuda nada você sair da grave crise que a gente encontra e dos enormes desafios que a gente tem pela frente. Então, eu gostaria de agradecer enormemente ao Eduardo Costa Pinto por ter justamente trazido essa experiência deles, os estudos deles, as análises deles, para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo. Então, Eduardo, muito obrigado e a gente se encontra outra vez num outro programa do nosso canal
ilumina. Enfim, vida que segue, né? E nos encontramos mais na frente num outro programa. Um abraço, obrigado, Dudu, a gente se vê.